bem-vindos à terceira edição do nosso jornal Aquanews, o seu jornal informativo da Academia Aquário. E na edição de hoje nós teremos um bate-papo muito legal com uma especialista, que é a nossa psicóloga e parceira Jéssica Machado. E foi pedido para alguns pais mandarem algumas perguntas que seriam respondidas por ela. Vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica Machado, eu sou psicóloga e eu fui convidada pela Academia Aquário para o bate-papo com um especialista. Pergunte para a psicóloga. Espero que vocês gostem, vai ser um prazer responder todas as dúvidas de vocês. E vamos à nossa primeira pergunta enviada por um dos pais. Cobrar dos filhos que estude e obtenha boas notas é prejudicial a eles? Como posso fazer isso sem prejuízo à saúde mental deles? Responde aí para nós, Jéssica. Então, primeira pergunta. Cobrar disciplina e acompanhar a vida escolar dos filhos é importante para que eles se sintam amados, seguros, para que eles saibam que eles têm um suporte em casa, né? Porém, exagerar nessas cobranças e transformar a educação em algo que ela relacione com sofrimento, com brigas, de que ela se sinta incapaz, pode causar prejuízos na vida adulta, né? De acordo com um estudo realizado no Departamento de Psicologia da Universidade Nacional de Singapura, crianças com pais que cobram demais boas notas na escola eram mais propensas a se tornarem muito autocríticas, ansiosas e até deprimidas. Então, assim, aquele excesso de cobrar tarefa, cobrar notas altas, isso acaba transformando as crianças em crianças ansiosas e adultos ansiosos, porque eles têm sempre aquele padrão de que tem que ser excelente, que tem que ser bom, que tem que ser perfeito, né? Então, quando você faz essa cobrança excessiva, mesmo sem notar, sem perceber que você tá exagerando na cobrança, né? É a impressão de que o que elas fazem nunca é bom o suficiente. De que nada tá bom, de que ela não é capaz. Então, acaba tendo aquela cobrança excessiva, fazendo um pouco mal pro bem-estar da criança, né? Muitos estudos falam que você cobrar demais acaba dando aquela sensação de que a criança não é capaz e ela também não aprende com o fracasso. Porque, assim, fracasso é necessário, a gente precisa aprender com ele. Então, às vezes, assim, não estudou para uma prova, ok, a responsabilidade é sua, quem tirou nota baixa foi você. Então, ele precisa aprender com esse fracasso para poder entender que só depende dele o desempenho escolar, né? Muitas vezes os pais, eles não notam que estão cobrando demais e precisa prestar atenção, porque assim, muitas atitudes simples de estar decepcionado com uma nota acaba fazendo a criança se sentir mal. Então a gente precisa muito prestar atenção no como a gente se comporta diante dos nossos filhos, né? A gente precisa dar bastante afeto, apoio, de que eles são capazes e que eles podem sim ter responsabilidade com as suas notas, né? Então, antes de eu dar algumas dicas de como os pais podem se comportar com isso, de maneira nenhuma, em momento nenhum, eu não tô dizendo que vocês não devem cobrar. A cobrança deve sim existir, afinal, é nossa responsabilidade como pais, e principalmente nesse momento de EAD, tem muitas dificuldades pra gente ajudar nossos filhos a estudar, a não estudar, né? E muitas crianças possuem dificuldades em aprender com esse método à distância. Então, aqui vai algumas dicas, tá? Para os pais. Eu fiz uma listinha aqui. Cobrar é necessário, porém, a gente precisa estimular nossas crianças a estudar, não só cobrar delas. Então, assim, mostrar como estudar pode ser divertido, introduzir novos métodos de estudo, afinal, não é só sentar e ler, não é só sentar e fazer, não é só sentar e assistir o videozinho. A gente pode fazer o estudar ser de maneira divertida, não só para as crianças mais novas, mas para os adolescentes também, né? Porque, assim, ter dificuldade em estudar, então vamos fazer ser de uma maneira divertida, uma maneira que a criança consiga se sentir bem com isso e consiga aprender, né? A segunda dica é entender o porquê ele não quer estudar. Como eu falei, a gente precisa saber qual que é a dificuldade. Por que ele não quer ir fazer a tarefa? Por que ele não quer ver as aulas online? Por que ele não quer ir para a escola em momentos que a gente não tá na pandemia, né?
Então a gente precisa entender o porquê que essa criança não gosta de estudar e o que a gente pode fazer para ajudar ele, né? A terceira dica: não vamos menosprezar a capacidade dos nossos filhos. Eles não são iguais às outras crianças e não é porque ele tira sempre 7, sempre 6, que ele sabe menos que os alunos que tiram sempre 10, né? O nosso sistema de ensino, ele é falho, gente. Eu falo isso por experiência própria. As crianças são muito inteligentes, elas sabem o conteúdo, mas muitas vezes elas têm dificuldade em repassar isso, em fazer uma prova, em escrever, em fazer contas, mas às vezes oralmente elas conseguem responder de uma maneira muito rápida. Então, assim, não é porque o nosso filho tira uma nota baixa que ele não é inteligente como o aluno que tira um 10. Às vezes o aluno que tira 10 decorou a matéria, mas ele não sabe a matéria. E a criança que tira 7, ele sabe a matéria, mas ele não sabe como explicar, como fazer a conta. Então a gente precisa entender que nossos filhos são capazes e não menosprezar a inteligência deles. Não é por nota, tá? A gente tem que entender isso. Não é a nota que diz se nossos filhos são inteligentes, se eles sabem ou não os conteúdos. Nunca use esse tipo de frases. Poderia ter sido melhor. O filho de fulano só tira 10, é melhor que você. Então, assim, outra frase é: mãe, tirei 8 na prova. Poderia ter tirado 9. Mãe, tirei 9. Poderia ter tirado 10. Mãe, eu tirei 10. Não fez mais que a sua obrigação. Isso desestimula as crianças, os adolescentes, desestimula qualquer um. Nós adultos sentimos estimulados com isso. Se a gente faz um relatório, o nosso chefe lê e tipo, não fez mais que sua obrigação, e a gente tava tão orgulhoso daquilo. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, as crianças, adolescentes se sentem mal com isso. Então, acaba gerando muitas consequências. Eu vou falar delas depois, tá? A gente precisa ensinar a importância dos estudos para as crianças e adolescentes. E não usar aquele tipo de frase: você precisa estudar para ser alguém na vida. Não. Todos somos alguém na vida e todos somos importantes. Nós precisamos estudar para ter conhecimento, porque conhecimento é necessário. Então, assim, a gente pode conversar com eles do tipo: você sonha em ser médico, você sonha em ser advogado, você sonha em ser jornalista, você sonha em ser psicólogo? Bom, você precisa estudar para tudo isso, você precisa ir para a faculdade, você precisa ler livros, então incentivar eles a gostar de estudar, porque é importante, porque gera conhecimento. Você acha a mamãe e o papai inteligente? Então, porque a gente estuda, porque a gente procura, sempre tá lendo, sempre tá procurando conhecimento. Isso vai estimular a criança a gostar de estudar também. Ninguém é bom em todas as matérias, mas todas as matérias podem ser divertidas. Então, assim, não basta ler o livro, né? A gente tem que amparar as crianças quando necessário. Não basta apenas ver os vídeos também. O que eu tava comentando antes, então, quando a gente cobra demais ou usa aquelas frases, a gente pode fazer a criança chegar em 2 extremos, tá? O primeiro extremo é aquele que tem medo do fracasso, que não pode fazer os pais se sentirem desapontados, então eles estudam, quando tiram nota baixa eles sofrem com isso, que gera muitas ansiedades patológicas, depressão, isso vai para a vida adulta e a criança, adolescente fica sempre ansioso quando tem que estudar para alguma prova, e isso é muito ruim, faz muito mal, gera muitos distúrbios psicológicos. O outro extremo é aquele do tipo: nada agrada meus pais, nada agrada meus professores, nada agrada minha família. Então, pra que eu vou continuar tentando? Pra que eu vou continuar estudando? Pra que eu vou continuar me esforçando? E simplesmente desiste. Você pode falar, ele não se importa, porque ele já tentou, não agradou. Então, desiste. E extremos não é bom, né? A gente não pode viver no máximo da ansiedade, a gente não pode viver no mínimo do eu não ligo pra nada, né? Então a gente tem que trabalhar isso com as crianças e adolescentes para eles entenderem o benefício de estudar, mas que eles não precisam ser perfeitos. Eles precisam ser capazes, eles precisam entender que há fracassos às vezes e que nós temos que continuar tentando para sermos melhores sempre.
Era isso que eu tinha a respeito dessa pergunta. Vamos para a nossa segunda pergunta. Como fazemos para que nossas crianças se mantenham calmas? Percebi que sem a natação a minha filha voltou a ser ansiosa e agitada. O que tem a nos dizer? Pergunta número 2. Então, o que a gente pode fazer para manter nossas crianças mais calmas, lidar com as ansiedades delas? Primeiro, a gente tem que entender que esse momento da pandemia é bem assustador, não só para nós adultos, mas também para nossas crianças, né? A gente tá tendo que lidar com estudar em casa, com não ver os amiguinhos, não poder sair brincar, não poder ver a família, não poder ver os avós. Então, eles têm que entender que isso aconteceu e que nós precisamos lidar com isso de uma maneira mais saudável e fazer uma nova rotina, né? Ficar em casa no começo para eles é bem divertido, afinal é ver televisão, é poder brincar com os pais, ter mais contato com a família, mas depois se torna um pouco caótico, principalmente para os nossos pais. Eles começam a ficar entediados, a gente não sabe mais o que fazer, a gente tem que continuar trabalhando, muitas vezes continua trabalhando remotamente, né? Então, o que a gente vai fazer com as nossas crianças? Como que a gente vai interagir, cuidar da ansiedade delas, mantê-las mais calmas? Essa mudança da rotina é principalmente desafiadora, então a gente tem que entender, principalmente crianças que já foram diagnosticadas com ansiedade, né? Porque eles perdem contato com os amigos e agora? Como que a gente vai lidar aquela rotina, as atividades que eles faziam extracurriculares para poder lidar com essa ansiedade? Como que a gente vai lidar com isso, né? Eu vou trazer algumas dicas, então, de como a gente pode lidar com a ansiedade dos nossos filhos, e para manter eles mais calmos. Primeira, vamos incentivar a aprendizagem por meio de brincadeiras, né? Não só brinquedos prontos, mas a gente pode estar trabalhando com eles através de dinâmicas, como, por exemplo, plantar uma flor, plantar uma árvore no nosso quintal, uma receita, jogos de tabuleiros. A gente tem que explorar os sentidos das crianças. Então, assim, tem tarefa de ciências. Vamos plantar um feijãozinho no algodão para ver como que funciona, como que a planta cresce, que cheiros você está sentindo, o tato, como que é a plantinha. Então, vamos trabalhar isso com as crianças, torna a aprendizagem muito mais divertida, né? A dica número 2 é estimular a imaginação. As crianças já estão entediadas, não dá para deixá-las na frente da televisão o dia inteiro. É completamente impossível também, uma hora elas também vão ficar entediadas, não é saudável, né? Então, o que a gente pode fazer? Usar a mente das nossas crianças, pedir que eles inventem histórias, criem histórias, fazer teatro. O que eles estão imaginando? Isso é um ótimo momento, assim, você tem que fazer o seu home office. Minha filha, cria uma história, uma peça de teatro e depois você apresenta para a mamãe. Ou então depois a gente cria as fantasias juntas. Isso é muito legal para as crianças, né? E ajuda a esquecer que eles estão presos dentro de casa. Afinal, eles estão imaginando tudo que eles podem fazer. Criar histórias, personagens, isso ajuda bastante. A dica número 3, a gente tem que estimular eles a brincar sozinhos também, né? A não ser que eles tenham irmãos, mas normalmente no tempo eles também precisam ficar um tempo sozinhos, porque a gente precisa tomar banho, cozinhar, fazer o home office. Então, o que é interessante? Quebra-cabeça, Lego, coisas que estimulem a criatividade deles, que estimulem o cérebro, que exigem tempo e dedicação. Porque assim, eles vão estar ocupados, você tem um tempo para você fazer as suas obrigações, fazer as suas tarefas, além de estimular a criatividade das crianças e a concentração, né? Quando a criança tem dificuldade de focar, de ficar muito tempo parado, muito tempo fazendo a mesma coisa, pode inventar jogos, peça para ele inventar um jogo, criar um jogo, isso é muito legal também. Ou então, às vezes, vamos fazer algum exercício físico, coloca vídeos no YouTube de dança e peça para ele dançar, para se divertir, para se estimular, né? Isso é bom para cansar um pouquinho também os nossos pequenos. Vamos estimular também a criatividade um pouquinho mais. Outra dica que a gente pode fazer é pegar sucata, caixa de papelão, papéis, tesoura, cola, e pedir para eles criarem alguma coisa, criem cenários para as histórias que eles estão inventando.
eles podem acabar criando as brincadeiras e perceber que estão com dificuldade em alguma coisa ou outra e chamar vocês para fazer isso. É um momento muito bom para estimular a criatividade deles. Eu tô me repetindo bastante, né? Mas eu acho que, assim, esses momentos de se ocupar, de fazer coisas juntos e também sozinhos é muito bom para a criança, mantém elas calmas e cria essa nova rotina, né? E aí eu chego ao ponto, um dos pontos mais importantes, a gente precisa manter uma rotina. Eu sei que é difícil, assim, afinal tudo tá diferente, mas precisa ter rotina, a hora de estudar, a hora de brincar. Por exemplo, eles iam pra natação, eles iam pro futebol. A gente pode fazer isso em casa, pelo menos uma vez por semana. Vamos jogar futebol? Fazer um campo de futebol dentro da sala. Montar uma piscina lá fora nos dias quentes. Vamos nadar, vamos se divertir, né? Eu acho que isso é muito legal, estimula demais eles. E cansa também, ajuda na ansiedade, ajuda a manter eles calmos, porque assim, a vida continua. E eles precisam entender que essa rotina também é importante, mesmo que eles estejam presos dentro de casa, né? Essa rotina é principalmente importante porque eles precisam entender que a quarentena não é férias. A gente está passando por um momento muito difícil. Eles têm o direito de estarem ansiosos, de estarem sem paciência também, assim como nós adultos temos. Mas o mais importante, eles precisam entender que a vida continua, que estudar é necessário, que brincar também é necessário e que tudo tem que ser um momento. Tudo tem seu momento, tem o momento da família estar junto, tem o momento da mamãe trabalhar no escritório home office, tem o momento de tomar banho, tem o momento de comer. A gente precisa manter essa rotina, porque isso mantém a ansiedade deles num nível bem baixo e mantém eles calmos. Por quê? Com a ansiedade baixa, eu sei o que vai acontecer, eu sei qual vai ser a minha rotina, eu sei como a minha vida continua. Então, essa rotina é extremamente importante. Respondi a pergunta? Espero que sim. Muito obrigada, Jéssica. Todas as perguntas respondidas. E a nossa terceira edição do nosso jornal Aqua News vai ficando por aqui. Quero agradecer a todos os pais que enviaram perguntas e também à psicóloga e parceira Jéssica Machado. Um grande beijo e até a próxima edição.